parte da exposição, a gente pode ver um pouco mais sobre a hospedaria do Brás. A ideia era que os imigrantes fossem recebidos e encaminhados em um único lugar. E aí eles eram levados para o interior do estado, onde ficavam as lavouras de café, onde eles iriam trabalhar. É interessante perceber que essa parte ela era principalmente povoada pelos imigrantes, e no texto da Cláudia Panizzolo a gente vê que a maior parte desses imigrantes eles eram italianos. Não é à toa que a maior concentração de escolas italianas foi aqui na região do Brás. Como vocês podem observar, a exposição é uma coisa muito interativa. Então a gente pode exatamente vivenciar o que esses imigrantes viviam na realidade. Eles passavam de 10 a 15 horas trabalhando, e quando eles chegavam nessas hospedarias ou cortiços, também viviam condições insalubres, assim como nas fábricas. Portanto, era muito difícil com que eles descansassem e que tivessem uma vida confortante. Casa aqui até hoje diz que é a mesma coisa, só que já está pintado. Por que deixar pintado aquela vai a gente se acostumou. Aqueles beliches que eram meio de madeira escuro, com aqueles colchões um pouco altos, eram feitos de palha, capim, isso. A imigração italiana foi um dos principais fatores para o aumento da população e da mão de obra no Brasil. Segundo o artigo da Cláudia Panizzolo, ela traz dados que mostram que a maioria desses imigrantes italianos trabalhavam em comércio, havia alguns que trabalhavam na vida doméstica e também tinha os que trabalhavam nas lavouras e fábricas têxteis. A maior parte deles contavam com a mão de obra familiar também, então havia muitas crianças de 10 a 14 anos trabalhando junto com os pais. Quando a gente fala desse processo de imigração dos italianos, a gente precisa mencionar também pessoas muito importantes que fizeram parte desse processo, que são as crianças. Então, o primeiro espaço que foi oferecido para elas poderem aprender foram escolas, muitas vezes com uma ou no máximo 2 salas, em condições precárias de ensino, com pouca iluminação, pouca limpeza, então espaços que não eram adequados para que essas crianças pudessem aprender. E como eram os professores que atuavam e lecionavam nessas escolas? Bom, grande parte desses professores não possuíam uma formação acadêmica adequada, e os que sobraram não tinham formação acadêmica nenhuma e estavam lá atuando dentro da sala de aula para essas crianças. E as matérias, como funcionavam, quais eram? Bom, no início, logo que os imigrantes chegaram, as matérias principais eram aquelas do regime educacional italiano, e aos poucos foi inserido no cronograma matérias brasileiras. Isso por quê? Para eles receberem benefício de ambas as partes.